Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos amados irmãos, irmãs, amigos inscritos neste canal, que foi criado com o objetivo de transmitir alguns louvores que Deus me deu, mensagens edificantes para a alma. E mais uma vez o Senhor falou comigo profundamente em uma palavra e eu senti o desejo de estar transmitindo aqui, porque a palavra do Senhor é o nosso bem maior. É ela que nos edifica, nos alimenta, nos faz melhores, não é verdade? Por isso nós temos que valorizá-la em todo o tempo. Eu estava recentemente no círculo de oração, quando a leitura do dia falou muito comigo. Foi Josué 24. Josué, o guerreiro valente, né? Aquele homem que Deus colocou numa posição privilegiada e ao mesmo tempo que exigia tanto, né? Ocupar ali, substituir Moisés. E ele então foi um guerreiro valente que batalhou e pode-se dizer venceu a batalha, cumpriu, assim como o apóstolo Paulo, né, e tantos outros homens e mulheres de Deus, o ministério, acabou a carreira e guardou a fé. Ele que começou bem jovem, né, e sempre estando ali ao lado de Moisés, companheiro de todos os momentos, o moço que nunca deixava a tenda, gostava de estar adorando, cultuando, servindo a Deus naquele lugar sagrado, deixando então um exemplo muito forte, né? Mas a palavra foi observada nesse dia, ali no círculo de oração, foi o capítulo 24, onde nós vemos então o encerramento da carreira de Josué. E o título do capítulo é Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Olha aqui como que é lindo, né? Cumprir o Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Josué estava com esse sentimento no coração. E é muito importante nós valorizarmos isso, meus amados. Sempre estar lembrando os benefícios de Deus, porque uma das coisas que o inimigo quer é apagar da nossa mente o que Deus tem feito por nós. Para que nós então sejamos ingratos, para que nós então venhamos nos omitir do dever de bendizer e agradecer a Deus, porque é Ele que nos dá tudo. É Ele que nos abençoa dia a dia e nossas vitórias, Ele é que vence por nós. Então, eu acho muito importante esse sentimento que aqui estava no coração de Josué, que nós também possamos sempre trazer à memória, né? Os feitos de Deus. E algo também que me chamou a atenção no versículo 7, quando ele diz que naquele momento em que eles estavam saindo do Egito, e Faraó, né, o exército de Faraó, bem equipado, bem aparelhado, atrás, perseguindo-os, eles então clamaram ao Senhor. E aí Josué declara, quer dizer, o Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Ele está falando, olha, vocês se lembram que vocês clamaram, ou seja, nós clamamos, todos naquele momento clamaram. E Deus ouviu o clamor do seu povo e colocou uma escuridão. Ou seja, Deus ocultou o seu povo do inimigo. E isso nos faz lembrar do Salmo 27, né? Quando o salmista diz que na nossa adversidade, ou na sua adversidade, ele clamaria ao Senhor e Deus então o ocultaria no seu pavilhão.
Deus tem as suas maneiras de nos ocultar, não é? Aqui nesse caso ele colocou uma escuridão. E nós sabemos pela palavra do Senhor, também Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Então o Senhor nos oculta de diversas formas. Quando nós temos essa fé viva, passamos por adversidade? Passamos. Mas quando nós clamamos, Ele então nos oculta. Que coisa tremenda, que maravilha. E também, para fechar minhas palavras aqui, nessa meditação, a partir do versículo 14, diz que Josué faz de novo concerto com o povo. Ou seja, isso era natural de Josué, de um líder dedicado, tá chamando o povo para um concerto, né? Porque a tendência é sempre o povo ir se afastando por um motivo ou outro, uma influência ou outra. E é necessário conclamar o povo para um concerto. E aqui, novamente, então, quando ele percebe que chegou ao final da sua carreira, que era momento de dar uma palavra definitiva para o povo, um ultimato, então ele diz da seguinte forma: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Porque ele estava percebendo que o povo estava usando de hipocrisia, de falsidade, de fingimento. Isso é algo que fere o coração de Deus. Isso é abominação para Deus. Deus não quer, Deus não aceita nada com mentira, com hipocrisia, com falsidade. Deus quer a verdade. Inclusive, João 4, né, quando o Senhor Jesus ali, naquele diálogo com a samaritana, ela então o questiona, né, a forma, o local melhor para se adorar. E Jesus disse: olha, eu declaro para você que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o lugar, o que Deus quer é a forma correta, verdade, sinceridade, em espírito, contrição, total devoção a Deus, inteireza de propósito, né? Então deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servir ao Senhor. Olha, vocês estão com idolatria. E isso tem que ser retirado do meio de vocês. Deita fora isso, desfaz disso. Vocês sabem que Deus não se agrada. A idolatria é a prostituição, o adultério espiritual. Então acaba com isso, anula isso da vida de vocês. Porque de outra forma Deus não os aceitará. Deus não receberá nada de vocês se vocês estiverem com esse coração dividido. Agora, então ele vem e dá a palavra definitiva de convicção dele, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se vocês não querem, vocês são livres para escolher. Mas se vocês não querem, né? Eu conclamo vocês, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, escolhei hoje. Quer dizer, hoje é o momento, agora é a hora de vocês se definirem. Não fiquem protelando, deixando para depois. Não, esse é o momento. Escolhei hoje. Olha, nós sabemos que é o que Deus requer de nós o tempo todo, definição de propósito. E agora é o momento, hoje é o dia. Para que deixar para depois? Não sabemos nada do dia de amanhã, se teremos outra oportunidade. Então Josué deixa isso claro aos olhos do povo, né? Se vocês querem servir os outros deuses que vocês serviram, né? Da além do rio, os deuses dos amorreus, na terra que vocês habitaram, outros deuses que vocês tiveram conhecimento deles, seja ele qual for, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse porém aqui deixa claro, né? Essa conjunção adversativa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos prosseguir com esse propósito de ter o único Deus como nosso Senhor e não titubear em dois pensamentos. Louvado seja Deus por isso.
que nós possamos todos os momentos declarar a nossa convicção de servir a Deus hoje com certeza, com inteireza, né? E os outros a gente anuncia, a gente conclama, a gente alerta pela palavra, mas eles vão definir por eles mesmos, vão ter suas escolhas próprias. Oramos para que façam a melhor escolha e enquanto ainda há tempo, não é mesmo? Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. E a palavra do Senhor, Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ele habita em nós, Ele está presente, Ele é Deus onipresente, onisciente, onipotente. Mas vai chegar um momento em que muitos vão buscá-lo e não vão encontrar mais. Então hoje é o momento que o Senhor Jesus nos dê graça, consciência do valor desta palavra e que a cada dia possamos estar com essa mesma convicção, tendo em mente, trazendo à memória tudo que Deus fez por nós e alertando a outros a que façam a melhor escolha também em suas vidas. Amém? Louvado seja Deus.